Bom, então vamos ver o uso do typedef e do struct. Né? O typedef é um procedimento para criar novos tipos de dados. Então, nesse exemplo aqui, typedef char co. Então, a gente está criando um novo tipo de dados que vai se chamar co. Veja que com esse tipo de dados, que é um char, podemos criar uma variável chamada cores. Aqui, ó, com um tipo de dados idade, podemos criar o i, que é uma variável. Então, ele, a partir desse momento, se comporta como uma variável. Já o struct usado, né, a gente usa para fazer essas estruturas heterogêneas. Por quê? Porque dentro do struct a gente pode ter vários tipos de dados diferentes. Por exemplo, nome, idade, sexo, altura. Então, por isso que ele é um formador de um tipo heterogêneo. Como é que se define um struct? Dessa forma aqui. Struct, o tipo, né, do struct, essa variável aqui, tipo, pode ser também declarada aqui embaixo, e aqui os campos dessa variável. Para acessar os elementos desse struct, como está aqui, ó, você tem que usar o operador ponto. Então, por exemplo, x, que é uma variável do tipo struct, ponto A recebendo 10. E também você pode atribuir uma estrutura a outra, y igual a x. Algumas funções que são importantes que nós vamos estar utilizando nas próximas aulas. Sizeof retorna o tamanho de uma estrutura. Define, que a gente já utilizou, né, que é uma diretiva de compilação. strcmp é uma função para comparar duas strings. Observe que ela retorna valor menor do que zero, se S1 for menor do que S2, ela retorna igual a zero se S1 for igual a S2 e maior do que zero se S1 for maior do que 2. Observe que aqui ela vai verificar maiúsculos e minúsculos. O que significa um string ser maior do que a outra? Então, se você começa, por exemplo, a palavra Ana com a palavra Bruno é uma string que começa com B, logo ela é maior do que a string Ana. Essa daqui também é a mesma coisa de strcmp, só que ela tem esse izinho aqui, e a diferença é que ela não verifica se a letra é maiúscula ou minúscula. E esse strcpy para copiar S2, a string S2 para S1. Né? Você não pode copiar string igualando um S2, por exemplo, igual a S1. Não é possível. Né? Você tem que usar a função strcopy. strcpy. Então vamos propor agora um exercício, né? Propor esse exercício aqui, criar uma estrutura que armazene os dados de uma turma com os seguintes campos: matrícula e nome, com as seguintes operações: inserir novo e listar. Então essa estrutura deve conter 30 alunos. Então, para fazer esse trabalho, vamos usar um vetor, né, dessa estrutura. Então aqui está o nosso menuzinho, né, que a gente viu na aula passada, como criar esse menu. Vamos aqui modificá-lo, modificar esse vetor, vou criar um struct. Na verdade eu vou criar um novo arquivo, copiar, né, para eu manter essa minha estrutura do menu. Ok. Bom, então aqui vamos criar a nossa estrutura. Bom, para criar essa estrutura, vamos defini-la como um typedef struct. Veja que é possível criar um typedef de uma estrutura, certo? Os campos são matrícula, vou chamar de mat, e nome, com 30 posições, certo? Aqui eu defino o tipo, vou chamar taluno, e vamos criar a estrutura. Ó, ele fala lá no exercício que
tem que ter 30 alunos. Então, isso aqui é um vetor, né? Vamos usar um define aqui. Define n 30. E vamos criar como um vetor. Aluno n. Pronto, a estrutura está criada. Isso aqui, né, não faz parte. Vamos então agora inserir na opção 1, inserir novo. Eu vou deixar aqui e vou mostrar. Vou deixar aqui para mostrar. Pronto, inserir novo. Como é que a gente faria para inserir? Bom, eu tenho que obter o valor do nome e o valor do aluno e a posição onde eu vou inserir esse aluno, certo? Então eu vou criar aqui uma variável pos que vai ser igual a 0. Veja que a gente vai ter alguns probleminhas para inserir os elementos. Nesse caso eu vou definir que toda a inserção vai ser na variável pos, certo? Então toda vez que eu for inserir, eu vou inserir nessa variável pos. Então vamos fazer isso. Então printf digite o nome matrícula, né? Digita matrícula. Matrícula é mais fácil. Então, stuff uma matrícula inteiro e vírgula nosso vetor lá, como é que eu chamei ele? Aluno na posição pos ponto mat, que é nossa matrícula. Lembrando de colocar aqui o izinho comercial. E nome. Para o nome, vamos usar a função gets aluno na posição pos da matriz ponto nome. Pronto, aqui a gente faz. Só que antes disso, vamos fazer uma verificação se a matriz está ou não cheia. Então, se posição menor do que n, né, não pode ser igual a n. Então, ele vai imprimir. Né? Ops. Então, aqui ele vai inserir. E o n, a gente acrescenta o pos. Certo? Se não, aí eu vou dizer que a estrutura está cheia. Então, printf estrutura cheia. Ok? Pronto. Então, com isso aqui a gente insere. E como é que a gente vai listar os elementos da nossa estrutura? Então, vou deixar aqui na posição 30, que é aqui um índice né, que vai variar, for i igual a 0, é como se fosse percorrer um vetor normal, i menor do que n, e mais, e aqui a gente vai poder então, dar um printf na matrícula e na idade. Então, matrícula e idade S. Então seria aluno na posição I ponto mat, vírgula, aluno na posição I ponto nome. Ok, ops, tem dois ali, né? Não precisa. Sim, é bom botar aqui um barra N, né? Porque senão vai ficar uma bagunça. Certo? Bom, agora vamos, antes de rodar, vamos colocar aqui uma diretiva, certo? Para
que nosso programa não pare, que é o std, aí o ponto H, e a função que a gente vai chamar no std aqui antes do get é o f flush std i. Essa função aqui limpa o buffer do teclado antes da gente dar o get, certo? Não dá nenhum problema. Vamos também fazer aqui o procedimento da inicialização em TI. Então vamos usar esse for que é igual, né? Só que a operação é um pouco diferente, certo? Em vez de a gente fazer isso, dar um printf, a gente vai inicializar as variáveis com valores 0, matrícula com valor 0, certo? E o aluno, nome, bom, vamos deixar isso aqui em branco. Só a matrícula, inicializando a matrícula com 0. Bom, então vamos agora compilar. Porque na hora de mostrar vai ficar um negócio meio feio se a gente não inicializar. Mesmo inicializando, se não inicializar o nome, também vai ficar um pouco feio. Então, 2, inicializar, né? 1, inserir, digitar a matrícula, então, 100, João da Silva. 1, inserir novo, 123, Maria, 1, inserir novo, matrícula 998, José. E aí 3 para mostrar. Observe que os caracteres aqui que ficaram, né, na estrutura, né, são porque não foram inicializados, a idade foi inicializada, e os 3 dados que a gente inseriu na ordem, né, primeiro, segundo e terceiro. Então, vamos sair aqui. Bom, então vou postar isso aqui no site para que vocês baixem e estudem um pouco mais essa inserção importante de tipos de dados. Até a próxima videoaula.